Ouve-se por aí entre vocês que existe imoralidade entre vocês, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, entre os incrédulos, entre os ímpios. Estão dizendo que no meio da igreja tem coisa acontecendo que é pior do que fora. Eu acho que isso era só lá em Corinto. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Do que é que Paulo está falando? Paulo está horrorizado com a notícia que recebeu. E a notícia que ele recebeu foi: um jovem foi pego em adultério com a própria madrasta. Uma mulher traiu seu marido com o filho dele, só que ela não era a mãe dele, e todos eram da igreja de Corinto. E aí a notícia chegou ao Paulo, e ele disse: misericórdia, uma coisa dessa aconteceu dentro da igreja de Corinto? E o pessoal: Paulo, o negócio lá está feio. E o que é que fizeram? Disciplinaram, consertaram, orientaram, ensinaram sobre o que aconteceu? Alguma coisa foi feita? E a resposta foi: não, Paulo. Jogaram para debaixo do tapete, continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido, esconderam, mentiram, abafaram o caso, esconderam a verdade. E aí o Paulo: não, então me dá aqui que eu vou escrever uma carta, que eu preciso falar um negócio com esses irmãos lá de Corinto. E aí ele diz, versículo 3: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse aí o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o mesmo Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Se não houver arrependimento e conserto, que esse menino seja desligado, excluído da igreja, para que pelo menos pelo arrependimento e fé, que talvez ele venha a exercer em Jesus, ele pelo menos seja salvo. Obrigado, Olavo. E aí a gente vai poder encontrá-lo na eternidade. Mas se não houver arrependimento, se não tiver conserto, esse menino não pode estar aí não. Não como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa tem que ser feita. Não é bom, versículo 6, esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Fermento, massa. Me parece que Paulo está falando de pão. O fermento leveda toda a massa. Paulo está falando de pão, usando como exemplo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, com o pão da sinceridade, o pão da verdade.
O que é que tem a ver fermento, pão e Páscoa? Porque Paulo está dizendo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Talvez você não saiba, mas esse costume, sabe, de esconder os ovos no dia de Páscoa, ou esconder pistas que vão levar ao ovo, esse costume veio dos judeus. Na Páscoa, e principalmente num domingo de Páscoa, a família judaica reunia as crianças e pegava um pão como esse, com fermento. Como é que eu sei que esse pão tem fermento? Que ele está todo furadinho por dentro, fofo, crescido. Isso aqui é obra do fermento. O que é o fermento? São bactérias. Sim, bactérias. Não sei se aeróbicas ou anaeróbicas. Acho que é aeróbicas, porque elas soltam uns arzinhos aqui dentro. Perdoe-me a expressão, mas esses buraquinhos dentro do pão são peidos de bactéria. Você nunca mais vai comer um pão do mesmo jeito, Priscila. Sim, senhores. Sim, senhores. Em contato com a massa, elas soltam ar. E é isso que faz a massa crescer. Mas não está crescendo, está inchando. Porque parece grande, mas por dentro o que tem é ar. Uma coisa é ter o pé grande, outra coisa é ter o pé inchado. O que é grande está saudável, o que está inchado está doente. E o pão com fermento não é um pão grande, é um pão inchado. Portanto, na Páscoa, a família judaica pegava um pão e partia ele em vários pedaços e escondia pela casa. E ao acordar, os meninos sabiam já da cultura e eles saíam pela casa procurando os pedaços. Juntavam todos os pedaços e os pais então preparavam um recipiente onde eles colocavam todos os pedaços de pão, pão normal, com fermento. E aí eles pegavam os pedaços, colocavam num recipiente, colocavam óleo e ateavam fogo. E aquele pão ia queimando, pegando fogo. E enquanto o pão pegava fogo, a família ia ensinando a criança o verdadeiro significado da Páscoa. Então contava-se a história do Egito, que eles foram libertos, e Páscoa vem da palavra Pessar, em hebraico, e a palavra Pessar, em hebraico significa passagem, porque no evento daquela noite, houveram 4 passagens. A primeira passagem é que eles mataram um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nas portas das casas dos hebreus. E à noite o anjo passou, ferindo de morte todos os primogênitos. Porém, os que tinham as suas casas passadas com sangue, ninguém foi tocado. Passaram o sangue. E aí levantaram de manhã e foram rumo à terra prometida. E aí eles passaram pelo rio, pelo rio é ótimo, né? Pelo mar vermelho. Quem passou no rio foi o Josué. Sabe, Josué, que essa história é do Moisés. E aí eles passaram pelo mar vermelho, aberto, a pés enxutos. Passagem pelo mar. Terceira passagem é que eles passaram da escravidão
para a liberdade. Passaram o sangue, passaram o mar, passaram da escravidão para a liberdade e agora vão passar pelo deserto até se fixarem em Canaã, na terra que Deus os prometeu. E estão lá até hoje. É uma história longa com muitos percalços, mas estão lá até hoje. Então, ao contar essa história, o pão ia pegando fogo, ia acabando o fogo, e aí os pais então diziam: estamos botando fogo nesse pão, porque ele é um pão de mentira, ele é um pão com fermento, porque ele está inchado, fruto da levedura, das bactérias que nós botamos aqui dentro. Então, eles pegavam pães sem fermento, pães asmos. Por isso a festa da Páscoa, em alguns textos da Bíblia, também é chamada de festa dos pães asmos. Os pão tudo achatado, tudo sola de sapato. Porque se não tem fermento, não incha, e aí não fica fofinho, e aí... Mas era assim, sem fermento. Portanto, fermento na cultura judaica simboliza mentira. Porque o fermento faz com que o pão fique parecendo grande, mas ele só está inchado. Então é um pão de mentira. Não foi a massa que cresceu, foi o fermento que fez ela inchar. E aí Paulo está dizendo: gente, na igreja aí de Corinto está havendo mentira. Na igreja de Corinto está havendo uma mentira. Estão escondendo algumas coisas. E Paulo diz: esse é o velho fermento. Mentir e esconder. Mas Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então nós devemos celebrar a Páscoa sem fermento, sem mentira, sem esconder nada, até porque dele nada se esconde. E por falar em pão, e falando em pão, eu me lembro de uma outra passagem da Bíblia. Você se lembra de qual? Todo sujo aqui de farinha, gente. Vocês não ligam não, né? A Bíblia chama o evento de multiplicação dos pães. As editoras da Bíblia colocaram esse título. Mas você sabe que esse título, epígrafe, isso não é original, isso não é palavra de Deus, isso não é Bíblia. Isso é acrescentado, assim como capítulos e versículos, só para facilitar a gente achar os textos. Mas a palavra multiplicação não aparece no texto. O que aparece é que Jesus, tomando o pão, ergueu os olhos ao céu, deu graças e repartiu. Repartir não é sinônimo de multiplicar. Repartir é sinônimo de dividir. Então será que essa parábola não deveria chamar primeira ou segunda divisão dos pães? Mas o fato é que todo mundo comeu de apenas 5 pães na primeira. 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, fora mulheres, crianças, jovens, porque os 5 pães foram tomados das mãos de um mancebo, um jovem. Isso significa que ele tinha entre 12 e 30 anos. Sendo do sexo masculino, só é homem dos 30 para frente. Então ele não está nessa conta dos 5.000. E se tinha ele, tinha outros. Porque para o judeu funciona assim: de 0 a 12 é criança, 12 a 30 é mancebo, de 30 em diante é varão, cabelo ficou branco, é ancião. Então tinha 5.000 homens. Fora essa turma toda. Eu imagino aí umas 10.000 pessoas. Mas vamos ficar com os 5.000, que é o que está escrito. 5.000 homens.
Um pão para cada 1.000 homens. Leandro, dá para comer todo mundo? Claro que não, né? Os 5 dá para você, Márcio? Cinco pães, 2 peixes para 5.000 homens, e sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. 12 cestos cheios. Quantos eram os discípulos? Não está escrito não, tá? Isso é coisa da minha cabeça. Me parece que Jesus está dizendo assim: cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. Porque eles disseram: vamos mandar o povo embora, porque não tem como dar comida para todo mundo. Aí Jesus: o que é que tem aí? Não, só tem um menino ali que está em fase de crescimento, tadinho, trouxe 5 pães e 2 peixinhos de sobremesa. Prega lá atrás. Mas Jesus não dá para todo mundo. Incredulidade. Então o texto diz que todos comeram, se fartaram e ainda sobrou. Por isso deram o nome de multiplicação dos pães. Mas o texto diz que Jesus repartiu. Então me parece que Deus está disposto a multiplicar tudo o que nós estamos dispostos a dividir. Eu tenho pouco recurso, queria que Deus multiplicasse. Compartilhe, divida, e você vai ver a multiplicação. Então vejam bem o resultado: 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, sobraram 12. Aí nós vamos em Marcos 8, se quiser botar na tela, Miguel, fica à vontade, deixa Deus te usar, meu filho. Marcos 8 diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Você leu direito? Não é 3 horas. A gente faz, no culto da virada aqui, a gente faz um culto de 3 horas, de 9 à meia-noite. É um cultaço, e quando dá meia-noite a gente já não está aguentando mais. 3 horas. Jesus fazia culto de 3 dias. Está vendo, Pâmela? O povo acha que eu prego muito ainda, muito tempo. 3 dias. Se eu os mandar para casa em jejum, eles podem desmaiar no caminho, porque alguns vieram de longe. Mas os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Essa é a primeira ou a segunda, gente? O texto diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Os caras já tinham experimentado o milagre da primeira vez, e agora parece que eles têm Alzheimer, eles nem lembram. Como é que a gente vai dar comida para todo mundo? Eu fico imaginando Jesus olhando assim, falando: esse povo não está aprendendo nada, não é possível. Eu sei bem o que ele sentia. E aí Jesus disse: quantos vocês têm? Quantos pães vocês têm? Essa é a pergunta que Jesus faz. E eles respondem: nós temos 7. Mais que na primeira, né? A primeira era 5, agora temos 7. Tem mais recurso, amém? Aleluia, melhorou. Prosperidade no ministério. Pegaram emprestado 5 do menino, agora eles mesmos já têm 7. Bênção. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães novamente, partiu, distribuiu, e todo mundo comeu. Versículo 7. Tinham também alguns peixinhos. Alguns eu quero crer que são mais de 2. Então notem bem, na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes. Na segunda, 7 pães e alguns peixes. Olha como é que nós estamos melhor de recurso agora. Qual será o resultado?
Eu acho que deu para comer mais gente, né? Porque se 5 pães alimenta 5.000, 7 pães e muitos peixes, alguns mais do que 2, deve ter comido aí pelo menos 7, 8.000 homens, né, gente? Então vamos ler. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de... Uai, Jesus, essa conta não está fechando. Na primeira era 5 pães, 2 peixes, comeu 5.000, sobrou 12. Na segunda são 7 pães, alguns peixes, comeu 4.000, só sobrou 7. Aqui eu tenho menos recurso, mais gente e sobrou mais. Aqui eu tenho mais recurso, menos gente e sobrou menos, pastor Sandro. Que mistério é esse? Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. E aí, fiquei sabendo que você multiplicou os pães, alimentou a multidão, você ressuscitou um menino lá em Naim, você transformou a água em vinho naquele casamento lá de Caná. Você é o Filho de Deus, você é o Messias, então faz um sinal aí, faz alguma coisa poderosa para a gente ver se você é mesmo o Filho de Deus. Aí Jesus responde: por que vocês estão querendo um sinal? Eu vou dizer a verdade para vocês, não vou dar sinal nenhum para ninguém. Quem quer crer, creia. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Multiplicou o pão, agora vão dar uma descansada. Chegou lá, os fariseus chatos vêm e bebe sinal. Aí Jesus, deixa esses caras aí, entrou no barco, vão voltar. E aí foram procurando um lugar. Quando eles saíram, remando, 14. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um. Uai, Jesus, o Senhor perguntou quantos que eles tinham, eles falaram que era 7. E agora, de onde surgiu esse pão no barco? Eles esconderam um pão no barco, com medo da multidão comer tudo e não sobrar nada para eles. Ih, Jesus, eles mentiram para o Senhor, hein? O que o Senhor vai fazer? Jesus os preveniu, dizendo: vocês fiquem espertos, viu? Vocês tomam cuidado com o fermento. O fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que é o fermento na cultura judaica? Jesus está falando: vocês acham que me enganam? Por que é que quando eu perguntei quantos pães vocês tinham, vocês disseram 7, se vocês tinham 8? Esconderam o pão no barco, mentiram para mim. Vocês cuidado com o fermento, viu? Porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Jesus, mas a gente estava pensando com a mentalidade da administração, fazendo um provisionamento. Vai que depois a gente sentisse fome. Naquela primeira a gente não tinha pão nenhum. Todo mundo comeu e a gente levou 12 cestos com pedaço. Vocês acham mesmo que comigo vocês precisam agir dessa forma? Mentindo para mim? Deixa ele responder, Lorena, nem está prestando atenção. Eles começaram a discutir entre eles. Tá vendo aí, Pedro? Falei para você não guardar esse pão, velho. Aí o Pedro: eu?
Foi o Tiago que guardou esse pão. O Tiago, eu estou fora, hein? Foi o Simão, ele. Eu não, o outro Simão, o Pedro. Aí começou, um a acusar o outro. De quem que é a culpa, quem que mentiu, quem que escondeu esse pão aqui, misericórdia, meu Deus. Jesus percebeu e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Vocês ainda não compreendem? Será que o coração de vocês está duro demais? Vocês têm olhos e não conseguem ver? Vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir? Será possível que vocês estão caminhando comigo esse tempo todo e ainda não aprenderam nada? Devemos celebrar a Páscoa sem fermento, disse Paulo. Isso significa dizer, só podemos celebrar a Páscoa de Cristo se não houver nenhum fermento em nós. Nós não podemos mentir, muito menos esconder nada de Jesus. E quantas vezes eu e você estamos escondendo coisas de Jesus, colocando fermento na nossa vida? Quantas vezes Jesus nos pede tudo, e a gente sempre tem uma areazinha da nossa vida que a gente esconde, resguarda e fala: não, Jesus é meu Senhor, mas esse cantinho aqui é meu, aqui Ele não mexe. E Jesus está pedindo a nossa vida, e Jesus está pedindo tudo que temos e tudo que somos, para vivermos para a glória dEle, na verdade, na luz, para frutificarmos. Mas nós estamos escondendo. E Ele está perguntando nessa noite de novo: quantos pães vocês têm? Quantos dons? Quantos talentos? Quanto recurso? Quanto você tem? Me dá tudo, que eu vou multiplicar. E a gente está: dou sim, Jesus, 7. E tem um guardadinho lá no barco, que vai que não dá certo, né? Deixa eu me resguardar aqui. E aí Jesus está repetindo para nós nessa noite: cuidado com o fermento. Na Páscoa não pode ter fermento. Portanto, hoje é dia de lançarmos fora todo o fermento que leveda a massa das nossas vidas e entregarmos tudo para Jesus. Entregarmos a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, sem reservas. Qual é o seu pão escondido no barco? O que é na sua vida que você ainda não entregou para Jesus? Pode entregar e confiar, Ele sabe o que faz. E no fim, o maior beneficiado vai ser você mesmo. Não esconda nada de Jesus. Ele criou você exatamente como você é, porque Ele quer usar você, e quer usar você de maneira plena, de maneira completa, de maneira integral, sem fermento. Ele está nos chamando nessa noite para sentar à sua mesa e celebrar a Páscoa, mas Ele está nos fazendo esse pedido: não pode ter fermento, não pode ter mentira, não pode esconder nada, tem que ser em espírito e em verdade. Tem alguém aqui nessa noite que tem um pão escondido no barco,
que tem medo de se entregar para Jesus, porque acha que aquela coisa ali na sua vida, mas como é que eu vou lidar com essa situação? Porque se eu me entregar para Jesus, se eu virar crente, se eu me tornar um cristão, um discípulo de Cristo, ele pode ser que ele mexa nesse negócio aqui da minha vida, e esse negócio aqui me dá prazer, me dá lucro, me faz sentir bem, e se eu tiver que abrir mão disso? Era exatamente o que os discípulos pensaram, e Jesus disse: ei, vocês têm olho e não vê, vocês têm ouvido e não ouvem, vocês têm cérebro e não entendem, pode entregar tudo, porque quem cuida de vocês sou eu criei você, eu preservei você, eu providenciei e protegi para que você chegasse aqui, e você acha que por causa de um pão escondido sua vida está salva? Quem mantém a sua vida salva não é o pão que você escondeu, porque o pão pode mofar e estragar, mas a presença e a palavra de Jesus não mofam e nem estragam, e isso é que nós precisamos, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus quer você, mas Ele não quer uma parte de você, Ele quer você por inteiro, porque Ele não entregou só uma parte na cruz, não foi só os pés de Jesus, não foram só os braços de Jesus, foi Ele inteiro. Se Ele se entregou por inteiro, o mínimo que devemos fazer é nos render e deixar que Ele cuide de tudo que temos e tudo que somos. Ele quer você e quer 100% de você.